Veni Creator Spiritus, Mates tuorum visitum, implacet plena gratia, quae tu creasti pectora, qui Paracletus dicere, donum Dei Altissimi, fonsivus in caritas, et Spiritualis Sanctium. Tu septi formis monera, dextre Dei tuo digitus, turrite promissum Patris, sermone editans scutura. Accenderum sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpetuum. Ostem revelas longeus, pacemque donas protenus, doctores icte previum, vitemus omne noxium. Petesciamus da Patrem, noscamus atque filium, Theodriusque Spiritum, credamus omni tempore. Gloria Patri Domino, natoque quia mortuis, surrexit ad Paraclito, in saeculorum saecula. Direção Espiritual e Meditação, por Thomas Merton. A tradução é das Monjas do Mosteiro da Virgem, Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este livro. E caso gostem do meu trabalho, por favor, venham auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Os links estão todos no descritivo. Há também um link para a lista de desejos da Amazon, através da qual poderão comprar livros que chegarão até mim para que sejam gravados. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. As assinaturas começam a apenas R$ 1,99 ao mês, caso você, ouvindo, pense que isso meu trabalho valha. Muito obrigada pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Uma boa escuta a todos. O que é a meditação? Meditar é exercitar o espírito em séria reflexão. É esse o sentido mais largo que se possa dar à palavra meditação. O termo, então, não está confinado ao âmbito de reflexões religiosas, mas implica atividades mentais e certa absorção ou concentração
que não permitem às nossas faculdades vaguearem ao léu ou permanecerem preguiçosas e sem orientação. Desde o princípio deve ficar bem claro, porém, que o termo meditação aqui não se refere a uma atividade puramente intelectual, e ainda menos a mero raciocínio. A reflexão tem a ver não só com o espírito, mas também com o coração e, em realidade, com todo o ser. Alguém que realmente medita não pensa apenas, ama também, e por seu amor, ou pelo menos pela intuição compreensiva para com a realidade sobre a qual reflete, entra nessa realidade e a conhece, por assim dizer, por dentro, por uma espécie de identificação. Santo Tomás e São Bernardo de Claraval, ambos que podem ser ouvidos aqui no canal, descrevem a meditação, consideratio, como uma procura da verdade. Todavia, a meditação para eles é algo de inteiramente distinto do estudo, que é igualmente uma procura da verdade. A meditação e o estudo podem, é claro, estar inteiramente relacionados. Na verdade, o estudo só é espiritualmente fecundo se conduz a uma qualquer meditação. Pelo estudo, procuramos a verdade nos livros ou em alguma outra parte fora de nossas mentes. Na meditação, esforçamo-nos por assimilar o que já temos. Consideramos os princípios que já aprendemos e os aplicamos à própria vida. Em lugar de simplesmente armazenar fatos e ideias em nossa memória, esforçamo-nos por pensar de maneira pessoal e íntima. No estudo, podemos nos contentar com uma ideia ou um conceito que seja verídico. Podemos nos contentar em ter um conhecimento a respeito da verdade. A meditação é para os que não se satisfazem com um conhecimento meramente objetivo e conceitual em relação à vida, em relação a Deus, em relação a realidades de primeira importância. Querem entrar em contato íntimo com a própria verdade, com Deus. Querem experimentar as mais profundas realidades da vida, vivendo-as. A meditação é um meio para chegar a um fim. Assim sendo, embora a definição da meditação, inquisitio veritatis, como uma busca da verdade, realce o fato de que ela é, acima de tudo, função da inteligência, significa, contudo, algo demais. Santo Tomás e São Bernardo falavam de uma meditação fundamentalmente religiosa, ou ao menos filosófica, e que tem como alvo fazer desabrochar o nosso ser todo, pondo-o em comunicação com uma realidade suprema acima de nós. Esse conhecimento unitivo e amoroso começa na meditação, mas só atinge seu pleno desenvolvimento na oração contemplativa. Essa ideia é muito importante. Rigorosamente falando, até a meditação religiosa é primariamente uma questão de pensar. Mas não termina no pensamento ou reflexão. O pensar meditativo é simplesmente o início de um processo que leva à oração interior e que normalmente se supõe culminar na contemplação e na comunhão afetiva com Deus. Podemos chamar todo esse processo em que a meditação leva à contemplação oração mental. Na prática, a palavra meditação é muitas vezes utilizada como se designasse exatamente a mesma coisa que oração mental. Todavia, se considerarmos o sentido exato da palavra, veremos que a meditação é apenas uma pequena parte de todo o conjunto de atividades interiores que constituem a oração mental. Meditação é o nome com que é designada a primeira parte do exercício, a parte em que o nosso coração e o nosso espírito se adestram numa série de atividades interiores que nos preparam à união com Deus. Quando o pensamento está vazio de atenção afetuosa, quando começa e termina na inteligência, não leva a oração ao amor, à comunhão. Não entra, portanto, no quadro próprio da oração mental. Isso não pode ser considerado em realidade meditação. Está fora do âmbito da religião e da oração. Está, portanto, excluído da nossa consideração nestas páginas. Nada tem a ver com o nosso assunto. Hein? Apenas devemos fazer notar que estaria alguém perdendo tempo se acreditasse que o simples raciocínio pode satisfazer as necessidades da sua alma em relação à meditação religiosa. A meditação não é só questão de refletir sobre um assunto, mesmo se isso leva a uma boa resolução do ponto de vista da ética. A meditação é mais do que pensar. A característica que distingue a meditação religiosa é ser ela uma busca da verdade que brota do amor e a procura da posse da verdade, não só pelo conhecimento,
mas também pelo amor. É, portanto, uma atividade intelectual inseparável de uma intensa consagração do espírito e aplicação da vontade. A presença do amor em nossa meditação intensifica e torna mais claro o pensamento, dando-lhe qualidade profundamente afetiva. Nossa meditação se vê repleta de uma amorosa apreciação do valor oculto na verdade suprema que a inteligência procura. Esse impulso afetivo da vontade, em procura da verdade como o bem mais elevado da alma, ergue-a acima do nível da especulação e faz da nossa busca da verdade uma oração cheia de amor reverencial e adoração, que se esforça por penetrar a escura nuvem que se mantém entre nós e o trono de Deus. Batemos de encontro a essa nuvem pela súplica. Lamentamos nossa pobreza, nossa incapacidade. Adoramos a misericórdia de Deus e suas sublimes perfeições. Dedicamo-nos inteiramente ao seu culto. A oração mental é, portanto, como um foguete sideral. Movida por uma centelha do amor divino, a alma se lança em direção ao céu num ato de inteligência claro e direto, como a trajetória luminosa do foguete. A graça libertou as mais profundas energias do nosso espírito e nos assiste na ascensão de novas e insuspeitadas alturas. Contudo, nossas faculdades atingem em breve seus limites. A inteligência não consegue subir mais alto. Existe um ponto onde a mente se vê obrigada a baixar essa trajetória de fogo, como que para reconhecer seus próprios limites e proclamar a infinita transcendência do Deus inatingível. É aqui, porém, que a meditação atinge o seu clímax. O amor toma novamente a iniciativa e o foguete explode numa expansão de louvor sacrificial. O amor então projeta centenas de estrelas incandescentes, atos de toda espécie, que expressam tudo o que há de melhor no espírito do homem, e a alma se consome em fogos que jorram glorificando o nome de Deus, enquanto caem em direção à terra, desaparecendo, espalhados pelo vento noturno. É essa a razão por que Santo Alberto Magno, o mestre do qual Santo Tomás de Aquino recebeu a formação teológica em Paris e Colônia, nos dá o contraste entre a contemplação do filósofo e a dos santos. Abre aspas. A contemplação dos filósofos nada mais procura do que a perfeição de quem contempla, e não vai além do intelecto. Mas a contemplação dos santos se inflama em amor do objeto contemplado, isto é, Deus. Não termina, portanto, num ato de inteligência, num ato da inteligência, mas passa à vontade por um efeito do amor. Fecha aspas. Santo Tomás de Aquino comenta sucintamente que é essa a razão por que o conhecimento contemplativo de Deus é atingido neste mundo pela luz de um amor inflamado. Per ardor in caritatis datur cognitio veritatis. Per ardor in caritatis datur cognitio veritatis. A contemplação dos filósofos, que é mera especulação intelectual sobre a natureza divina, tal como se reflete nas criaturas, seria, portanto, como um foguete que se projetasse nos céus, mas jamais explodisse. A beleza do foguete está na sua morte, e a beleza da oração mental e da contemplação mística está no abandono da alma e na total entrega de si mesma, numa explosão de louvor em que se consome inteiramente para dar testemunho à transcendente bondade do Deus infinito. Quanto ao mais, é silêncio. E não nos esqueçamos jamais de que o fecundo silêncio em que as palavras perdem seu poder de expansão e os conceitos nos escapam é talvez a mais perfeita meditação. Não devemos ter medo nem nos inquietar quando não conseguimos mais fazer atos. Antes, devemos regozijar-nos e repousar na noite luminosa da fé. Esse repouso é um degrau mais alto de oração. A meditação na Sagrada Escritura.
Lemos no Gênesis, que pode ser ouvido aqui no canal, que Isaac se dirigiu aos campos à tardinha para meditar. Que meditava ele? Os patriarcas eram homens que viviam muito próximos de Deus, homens aos quais Deus falava com familiaridade. Deus estava sempre perto nas vidas de Noé, Abraão, Isaac, Jacó. Quando os judeus invocavam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, invocavam aquele que era conhecido de seus pais, aquele que lhes prometera por seus pais a salvação. O homem fora expulso do paraíso, mas alguns escolhidos ainda gozavam algo da intimidade com Deus que existia outrora, quando Adão e Eva o ouviam ao caminhar com eles no Éden à tarde. Uma das razões por que a lei fora dada a Moisés no Sinai é que o povo escolhido temia falar diretamente com Deus ou ouvi-lo falar-lhe. Todo o povo ouvia os trovões e o som da trombeta, e via os relâmpagos e o monte fumegando. Aterrorizados e abalados com o pavor, paravam ao longe, dizendo a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale o Senhor, não suceda morrermos. A meditação da lei do Senhor servia agora como válida substituição à íntima familiaridade com Deus que houvera sido a alegria e a luz dos patriarcas. Como poderia assim ser, se a lei não levasse à união dos espíritos e das vontades com Deus, se a meditação não desse fruto numa santa e sobrenatural conversação com Deus, santificada pelo temor filial e consagrada pela reverência, obediência e sacrifício de si mesmo no amor? A recompensa dessa meditação era a luz de sobrenatural prudência, uma sabedoria que penetrava no sentido da lei. Essa meditação da lei significava não apenas que as prescrições eram cumpridas externamente, mas que os homens lhes compreendiam o sentido íntimo e o valor e consideravam-nas em relação aos planos de Deus para o homem. Essa compreensão colocava o homem em face do poder e da misericórdia de Deus, refletida em suas promessas à nação santa e em seus planos para o seu povo. O fruto dessa compreensão era uma fortaleza moral indefectível, uma coragem sobrenatural. Tem ânimo, pois, reveste-te de grande fortaleza, para cuidadosamente cumprir toda a lei, que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas feliz em tudo o que fizeres. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite, cuidando de cumprir tudo o que nele está escrito. Então prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Essa meditação deve acompanhar a leitura da lei. As palavras sagradas têm algum sentido em nossa boca, mas só o têm plenamente quando são ao mesmo tempo realizadas em nossa vida. A meditação da lei, portanto, significa não só pensar na lei e estudá-la, mas vivê-la com uma compreensão plena, ou relativamente plena, dos desígnios de Deus ao manifestar-nos a sua vontade. Mas que são esses desígnios? Veremos que as intenções de Deus em relação aos homens estão contidas não apenas na lei da sua justiça, mas também, e especialmente, na promessa da sua misericórdia. O amor de Deus por nós já se achava implicitamente contido nas promessas feitas a Abraão. Nessas promessas, o justo vive da fé. Os salmos estão cheios dessa meditação da lei de Deus. Acima e para além dessa lei, contudo, vemos os salmistas transportados fora de si pela experiência que têm das misericórdias do Senhor, pela convicção que possuem da fidelidade de Deus às suas promessas. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Os salmos meditam não só sobre a bondade e a beleza da lei de Deus e a felicidade de uma vida por ela ordenada, mas meditam, acima de tudo, na suprema e estática felicidade, puro dom de Deus em sua misericórdia para com os pobres, os Anawim, aqueles que,
Porque não possuem nenhuma esperança humana, grandeza ou apoio, são por isso mesmo protegidos e amados com especial poder e compaixão por parte de Deus. A meditação dos Salmos, inspirada pelo amor, é a chave que nos faz penetrar no grande mistério da divina compaixão. Daí o fato de o salmista se ver frequentemente elevado acima do nível em que encontramos a Deus através de uma expressão externa de sua vontade. Muitas vezes os salmos nos aproximam de Deus, colocam-nos perto do Deus misericordioso, o Deus que prometeu justiça aos oprimidos, misericórdia e salvação a seu povo. A meditação de que nos falam continuamente os salmos se eleva com frequência ao plano de uma experiência penetrante das eternas misericórdias de Deus. O salmista então prorrompe em louvor, pois essa experiência da misericórdia de Deus é, sobretudo, a experiência de que Ele é a realidade suprema e transcendente, de que Ele, o Senhor e Deus único, ama aqueles a quem manifestou o seu amor e a salvação. Eu cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, anunciarei a tua verdade pela minha boca por todas as gerações. Com efeito dissestes, a misericórdia está estabelecida para sempre. No céu estabeleceste a tua verdade. Salmo 88. 1º a 3º. É claro, portanto, que o caminho da meditação é o caminho da perfeita felicidade, porque leva ao conhecimento do Deus vivo, a uma experiência de quem Ele em verdade é. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, e não anda pelo caminho dos pecadores, e não se senta na reunião dos maus. Antes põe as suas complacências na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que a seu tempo dá fruto, cujas folhas não murcham, e todas as coisas que faz têm bom êxito. Não assim os ímpios, não assim, mas são como a palheira que o vento leva. Por isso os ímpios não se sustentarão no dia do juízo, nem os pecadores estarão na congregação dos justos, porque o Senhor cuida do caminho dos justos e o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1. Os monges meditam os salmos ao cantá-los. Contudo, São Bento, na regra, provê que haja tempo para essa meditação fora das horas do ofício coral. Pode a meditação ter vários graus. Para os que se iniciam, consiste simplesmente em aprendê-los de cor. Para os mais adiantados, é a penetração inteligente do sentido dos salmos. Todavia, essa penetração do sentido dos salmos não era apenas questão de estudá-los com auxílio de um bom comentário. Tratava-se de saboreá-los e de se impregnar do seu sentido nas profundezas do próprio coração, repetindo lentamente as palavras, de refletir em espírito de oração, no centro mais recôndito do ser, de maneira a que gradativamente se tornassem tão íntimos e pessoais como as próprias reflexões e os próprios sentimentos de quem os meditava. Assim, os salmos formam o espírito e o coração do monge, segundo o espírito e o coração de Cristo. Mesmo o monge que já atingiu o maior grau de perfeição não abandona a meditatio salmorum, a meditação dos salmos, como se fora mero exercício para iniciantes. Os contemplativos, como Maria, conservam as palavras sagradas em seu coração, de maneira a reviver as experiências profundas do salmista, e assim recebem o toque do dedo de Deus. São elevados à contemplação e penetram a fundo no mistério de Cristo, que, como a nuvem luminosa sobre o Tabor, envolve todo o Antigo Testamento. Cristo se encontra por toda parte nos Salmos, na lei e nos profetas. Achá-lo aí é experimentar sua plena realização, pois achamos aquele que é a vida e o próprio sentido dos Salmos e que vive em nós. Jesus deu a seus discípulos o sacrifício e o sacramento da Eucaristia. Esse imenso dom, contendo em si no mistério toda a sabedoria de Deus, resume em si todas as grandes obras do Senhor, sendo a maior delas. Nesse sacramento, somos intimamente unidos a Ele e bendizemos aquele que visitou o seu povo. O mistério do amor misericordioso de Deus nos é revelado no coração traspassado de Cristo,
o Magnum Pietatis Sacramentum. A meditação desse mistério é, em certo sentido, essencial ao sacrifício da Eucaristia. Desde que Jesus disse, fazei isto em memória de mim. A missa é um memorial do sacrifício de Cristo, não no sentido de uma comemoração externa, e sim de uma representação viva e de suprema eficácia daquele sacrifício que derrama em nossos corações o poder redentor da cruz e a graça da ressurreição, que nos torna capazes de viver em Deus. Nossa participação ao sacrifício eucarístico e nossa penetração de coração ardente no mistério de Cristo toma em nossa vida o lugar que pertencia à meditação da lei, na vida dos santos do Antigo Testamento. Entretanto, como o Novo Testamento não suprime o Antigo, não deixamos tão pouco de meditar na lei do Senhor. Mas nossa meditação é agora alimentada pela memória Christi, a consciência, o conhecimento, a experiência de Jesus escondido no Antigo Testamento que ele realizou em plenitude. Para São Paulo, meditar consistia na penetração das Escrituras por um amor divinamente iluminado, na descoberta de nossa adoção divina, no encontrarmos-nos a nós mesmos em Cristo e no louvor da sua glória. Meditemos as Escrituras que, como declara São Paulo, foram escritas para nos encher do conhecimento das promessas de Deus e da esperança de sua realização. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos proporcionam as Escrituras, tenhamos esperança. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Crendo no que meditamos, somos selados, transformados, consagrados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Para que fim? Para que o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, para conhecerdes perfeitamente e iluminar os olhos de vosso coração, para compreenderdes qual é a esperança a que fostes chamados, que tesouros de glória encerra a herança por ele destinada aos santos, e qual é para nós que cremos a incomparável grandeza de seu poder, atestado pela eficácia de sua força vitoriosa. Carta aos Efésios, 1, 17 a 19. Meditação, ação e união. Toda comparação é, em certo sentido, defeituosa. Nossa imagem do foguete sideral poderia talvez enganar a muitos espíritos imaginativos. A meditação não precisa ser vívida ou espetacular. A eficácia de nossa oração mental não deve ser julgada pelo efeito dos foguetes interiores que estouram dentro de nós quando oramos. Pelo contrário, embora o fruto de uma boa meditação possa, por vezes, ser um amor ardente e sensível que brota de vivas intuições da verdade, a essas chamadas consolações da oração não devemos dar crédito irrestritamente, nem devem ser procuradas por si mesmas. Devemos ser profundamente gratos quando a oração nos dá uma compreensão maior e mais clara e sentimos maior generosidade. E, de modo algum, devemos desprezar o estímulo da devoção sensível quando ela nos auxilia a realizar a nossa tarefa com aumentada humildade, fidelidade e coragem. Contudo, desde que o fruto da oração mental está armazenado nas profundezas da alma, na vontade e na inteligência e não no plano da emoção e das reações instintivas, é bem possível uma meditação aparentemente fria, porque sem emoções sensíveis, ser das mais proveitosas. Poderá ela comunicar-nos grande fortaleza e espiritualizar nossa vida interior, elevando-a acima do nível dos sentidos e ensinar-nos a nos guiar pela razão e os princípios da fé.
Por vezes, uma meditação que poderia ser boa chega a ser prejudicada pela emoção. O efeito espiritual da graça ver-se-á frustrado, a vontade permanecerá inerte, enquanto a ideia que se apresenta em germe ficará estéril devido ao sentimentalismo. Esse é um dos pontos em que a ignorância torna o progresso na oração mental difícil, ou mesmo impossível. Os que pensam dever sua meditação culminar num rebuliço de emoções caem em um ou dois erros. Constatam que as suas emoções degeneram em secura e que a oração lhes aparece sem fruto. Daí concluem que perdem tempo e abandonam todo o esforço, a fim de satisfazer a sua sede de sensações de qualquer outro modo. Ou então, pertencem à categoria daqueles cujas emoções são inexauríveis. Conseguem quase sempre chorar durante a oração. Podem muito facilmente produzir sentimentos de fervor com um pouquinho de concentração e um esforço bem adequado, sempre que o desejam. Mas essa é uma forma perigosa de êxito. A versatilidade emocional é uma ajuda no início da vida interior. Mais tarde, poderá ser um obstáculo ao progresso. No início, quando nossos sentidos se deixam facilmente atrair pelos prazeres criados, nossas emoções nos impedirão de nos voltarmos para Deus, a não ser que lhe seja dado sentir alguma satisfação e a consciência do valor da oração. Assim, o gosto das coisas espirituais tem de se iniciar sobre base humilde e terrena em relação aos sentidos e às emoções. Mas se essa nossa oração terminar sempre por prazer sensível e consolação interior, corremos risco de nos repousar nessas coisas que de modo algum constituem o termo da viagem. Há sempre perigo de iluminismo e falso misticismo, quando os que se deixam facilmente levar pela fantasia e emoção tomam demasiadamente a sério os impulsos vivos e intensos que experimentam na oração, imaginando ser de Deus a voz de seus próprios sentimentos exaltados. A atmosfera própria à meditação é de tranquilidade, paz e equilíbrio. O espírito deve estar apto a se entregar à reflexão com simplicidade e paz. A vontade deve estar orientada para o bem e fortalecida no desejo da união com Deus, com Jesus. Jamais é requerida grande capacidade intelectual, e não é necessário que a vontade se sinta arder em arrebatamentos de intenso amor. Uma boa meditação pode muito bem ser seca, fria ou obscura. Pode mesmo ser consideravelmente importunada por distrações involuntárias. São João da Cruz, que também pode ser ouvido aqui no canal, diz em uma das suas obras que o melhor fruto cresce em terra seca e fria. Todavia, essa meditação na aridez enche a alma de humildade, paz, coragem e do propósito de perseverar na tarefa de remover os obstáculos que se opõem a nosso progresso espiritual. Pode muito bem acontecer serem nossas meditações habitualmente bastante prosaicas e até um tanto insípidas. Isso não importa, uma vez que consigamos orientar as profundezas da nossa inteligência e vontade diretamente para as coisas de Deus, apesar de nossa visão espiritual ser das mais escuras. Uma boa meditação não nos dá necessariamente uma percepção absolutamente clara da verdade espiritual que buscamos. Pelo contrário, à medida que progredimos na vida interior, nossa compreensão das coisas divinas na oração mental tendem a se tornar um tanto indefinida, pois nossa mente se acha em presença de mistérios demasiadamente vastos para a compreensão humana. É de todo impossível ao espírito humano ter neste mundo uma percepção clara e total das coisas de Deus, tais como são em si mesmas. A experiência contemplativa das coisas divinas é atingida na treva da fé pura, numa certeza que não vacila, se bem que não possa ter apoio em nenhuma evidência clara e definida. A experiência contemplativa das coisas divinas é atingida na treva da fé pura, numa certeza que não vacila, se bem que não possa ter apoio em nenhuma evidência clara e definida.
Não podemos compreender isso se não nos recordarmos de uma verdade absolutamente fundamental, que a energia da meditação é gerada não pelo raciocínio, mas pela fé. Pode-se dizer, sem receio de errar, que nossa meditação é o que é a nossa fé. Nossa meditação é o que é a nossa fé. Daí termos como objetivo em vista ao meditar não tanto a penetração das verdades divinas por nossa inteligência, quanto sim a firme adesão da fé que nos permite abraçar essas verdades com toda a força de nosso ser. Não quer isso dizer que a inteligência seja excluída da oração mental e substituída por uma espécie de obscurantismo pietista. Não, pois afinal, a fé é um ato de inteligência, tanto como da vontade, elevado ao plano sobrenatural pela luz da graça divina. Todos os que meditam deveriam realizar o sentido pleno da sentença de Santo Anselmo. Credo ut intelligam. Creio a fim de poder compreender. Só uma fé firme é capaz de dar à nossa vida de oração uma luz realmente espiritual. Para pormos em prática essa fé, temos de nos concentrar sobre algumas palavras de Cristo, nosso Senhor, no Evangelho, ou sobre outras palavras das Escrituras divinamente inspiradas. Temos de reavivar a nossa fé e nossa convicção de serem elas verdadeiramente palavras de salvação, o tesouro escondido no campo, para a aquisição do qual devemos vender tudo, abandonar qualquer outra verdade para nos aproximarmos de Deus. Devemos deixar que essas palavras de salvação penetrem profundamente em nossos corações e os conquistem. É precisamente quando oramos na secura que temos a possibilidade de exercitar assim a nossa fé. Lembremo-nos de que a fé pode por vezes exigir muita luta, muito esforço, pois teremos talvez que enfrentar grandes dificuldades e incertezas do ponto de vista humano e enfrentá-las com um espírito sincero. A fé é um risco, um desafio. É tanto mais pura quanto mais a temos de conquistar pelo esforço e pelo sacrifício espiritual. Esse esforço e sacrifício tem seu lugar próprio na meditação. Se nossa visão espiritual de Deus e do caminho que leva a Deus tende a perder seus contornos nítidos, diluindo-se na nuvem do conhecimento, jamais deve haver qualquer confusão e incerteza quanto ao objeto que procuramos, a união com Deus. A oração mental não está ordenada a fazer-nos ver o Deus que procuramos, mas deve sempre firmar em nós o propósito de procurá-lo e a nenhum outro. Pode acontecer que a oração não nos mostre sempre claramente como encontrar o Senhor. Entretanto, deverá deixar-nos cada vez mais convencidos de que nenhuma outra coisa existe digna da nossa busca. Portanto, embora o objeto da nossa oração possa estar oculto na treva, a meditação torna cada vez mais claro o fato de que esse objeto é o termo, é o fim de todos os nossos esforços. Neste sentido, Deus e o caminho que a Ele leva se tornam cada vez mais nítidos à medida que nos adiantamos na oração mental. Acontece frequentemente aos autores de livros sobre oração mental insistirem no fato de dever a meditação dar frutos em relação a determinadas virtudes e outros resultados práticos, imediatos. É realmente exato ter a meditação um fim prático, claro, desde que deve iluminar nossas ações e fazê-las produzir fruto em comunhão com o Senhor. A meditação, portanto, pode ser considerada em relação a dois fins, um dos quais leva ao outro. Acontecerá ser o fim imediato da oração mental a compreensão de alguma verdade particular, a resolução de abraçar determinada linha de conduta, a solução de algum problema espiritual. Tudo isso nos prepara a receber uma graça bem definida e especial, necessária à realização prática de nossos deveres cotidianos. No entanto, o fim último da oração mental é a comunhão com Deus.
É claro ser verdade que a meditação nos dispõe a um fim imediato, prático aqui na Terra, tendo em vista a nossa futura união com Deus no céu. Mas o que aqui pretendo frisar é que cada meditação, cada ato de oração mental, mesmo se tiver em mira algum propósito prático imediato, deve também colocar-nos em comunhão direta com Deus. Esse é o verdadeiro fruto da meditação. Qualquer outro intento prático é subordinado a esse principal com um importantíssimo fim. Tomemos um exemplo. Suponhamos que medito sobre a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo em sua paixão. Suponhamos que o faça com uma finalidade prática imediata, a ajudar-me a ser mais paciente numa situação difícil que devo enfrentar. Minha visão interior estará concentrada sobre o Redentor que, sem cólera, nem rancor, nem despeito ou perturbação, silenciosamente e em sublime tranquilidade interior, aceitou a mais grave injustiça e ingratidão, sem falarmos no mais doloroso sofrimento físico e moral. Verei que ele foi capaz de passar por tudo isso em pura e desinteressada misericórdia pelos homens, inclusive os que o mataram. Haverei também de compreender que, nisso, Jesus não me deixava apenas um exemplo para ser admirado à distância. Pela força das promessas do meu batismo, estou obrigado a seguir esse exemplo e a reproduzir em mim um pouco de paciência, humildade e tranquilidade de Cristo, meu Senhor, no sofrimento. Jesus mesmo disse: quem não toma a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Portanto, tendo diante de meu espírito todas essas coisas, começarei a desejar com toda a energia de minha vontade praticar essa mesma paciência do Senhor Jesus, conforme a minha capacidade em minhas provações. Conhecendo ao mesmo tempo a fraqueza e incapacidade de minha vontade, constrangido pelas cadeias dos apegos que me prendem, haverei acima de tudo de orar sincera e humildemente para alcançar a graça, sem a qual jamais terei a esperança de dominar minha impaciência, irritabilidade, agressividade e os impulsos orgulhosos que me levam a querer julgar e punir os outros. Uma meditação deste tipo está ordenada a um fim prático imediato. Visa o exercício da paciência. Procura a graça que me tornará bastante forte para ser humilde. A humildade e a resistência pacífica ao mal requerem o mais alto grau de fortaleza, uma fortaleza que só pode vir da cruz de Cristo. Se a meditação for bem feita, produzirá frutos concretizados num aumento de fortaleza e paciência. A paciência que terei ajudar-me-á a enfrentar de tal modo as provações que minha alma será purificada de muitas imperfeições e obstáculos à graça. Aprenderei a melhor conhecer em mim as causas da cólera. Crescerei então na caridade, e desde que a caridade é a fonte do mérito sobrenatural, merecerei um mais alto grau de união com Deus no céu. Serei também, é claro, mais caridoso, e possuirei maior virtude aqui na terra. Todavia, não é isso apenas que viso em última análise ao meditar. A finalidade última da meditação deve ser uma comunhão mais íntima com Deus, não só no futuro, mas também aqui e agora. Portanto, para fazer uma meditação realmente profunda e madura sobre a paixão de Cristo, devo identificar-me espiritualmente com Cristo em sua paixão. Isso nos recorda o que acima foi dito em relação à nossa união com Cristo na missa e, sobretudo, na Santa Comunhão. Poderíamos aplicar a meditação às palavras de Pio XII, referindo-se à liturgia. Tem por função, abre aspas, reproduzir em nossos corações a semelhança do Divino Redentor através do mistério da cruz. Fecha aspas. Não significa isso devermos meditar exclusivamente o mistério da paixão, mas desde que toda graça flui do coração traspassado de Cristo na cruz, a paixão de Jesus é, de fato, a causa meritória e eficiente de nossa união com Deus e de nossa transformação sobrenatural. No capítulo 2 da Epístola de São Paulo aos Efésios,
Isso está claramente exposto. Declara o apóstolo que na cruz, Cristo restabeleceu a paz entre os homens e entre a humanidade e Deus. Cristo, em realidade, tomou todas as nossas inimizades, matando-as em si mesmo na cruz, de maneira que Ele é a nossa paz, e nele estamos todos unidos, num só Espírito, com Deus Pai. Não há dúvida. A cruz e a ressurreição de Cristo constituem o próprio centro do misticismo cristão. Essa grande verdade teológica torna necessário indicar longamente em que consiste nossa comunhão ou identificação com Jesus na oração mental. Nossa comunhão a Cristo não é apenas uma identificação psicológica, uma questão de compaixão emocional em que procuramos despertar em nossos corações o que imaginamos terem sido sentimentos do Redentor na cruz. E tampouco trata-se de uma simples comunhão moral em que nos esforçamos pelo pensamento e a vontade por produzir em nós as disposições morais de Jesus. Nossa identificação com Cristo é espiritual e, em muitos casos, será também sacramental ou quase sacramental. Quero com isso dizer que se trata de uma comunhão ou identificação na ordem da graça ou do amor. A graça nos vem sobretudo pela oração, os sacramentais e sacramentos. Empreguei a palavra quase sacramental para indicar situações em que nossa oração mental prolonga e desenvolve a recepção frutuosa dos sacramentos, ou em que, por exemplo, meditamos com o auxílio dos sacramentais, como a Bíblia, a Via Sacra ou o terço. A graça é a causa da vida sobrenatural e espiritual. Torna-nos filhos de Deus. Isso significa que ela nos faz viver espiritualmente da própria vida divina. Essa vida divina, em nossa alma, não é absolutamente mera expressão de retórica. A vida se expressa em atividades vitais. Ora, a vida sobrenatural da graça não só vivifica todo o organismo do corpo místico de Cristo, mas também produz em cada um de seus membros vivos as atividades da virtude e a vida de contemplação, manifestação da presença espiritual de Deus na alma. Ora, essa vida da graça é a vida de Cristo, Filho de Deus. Participamos da vida de Deus pelos méritos da paixão de Cristo. Pela participação mística à sua paixão e morte, tornamo-nos filhos de Deus por adoção, assim como Ele o é por natureza. Nossa filiação divina se vê, por assim dizer, imersa na vida divina que Jesus possui por direito próprio, como segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ensina Santo Tomás que Cristo, sendo cabeça do corpo místico, tem o poder de derramar a graça em todos os membros desse corpo. Não é isso apenas opinião de um teólogo. A Igreja nos ensina que, em realidade, Jesus envia continuamente fluxos de graça vivificante às almas de todos os que a Ele estão unidos. Como o coração que envia sangue a todos os membros, meus caros. Como um coração que envia sangue a todos os membros. Esse brevíssimo esboço é suficiente para permitir a todos compreender o grande princípio do qual depende nossa identificação com Cristo na oração contemplativa. Eis o princípio. Todos os membros do corpo místico de Cristo de fato possuem em si a vida divina de Cristo e estão misticamente identificados com Ele, no sentido lato da palavra. Essa identificação se efetua pela recepção do batismo ou por qualquer ato de fé ou contrição vivificado pela perfeita caridade. A identificação é real e é, em verdade, nossa própria vida sobrenatural. Contudo, não temos consciência disso. A identificação que procuramos na oração mental é, portanto, uma tomada de consciência da união que verdadeiramente já existe entre nossa alma e Deus, efetuada pela graça. Aí está o segredo da oração mental, segredo também da contemplação. Nossa oração mental não atinge plenamente a finalidade a que está destinada se não consegue despertar, de algum modo, em nós, a consciência de nossa união com Deus, de nossa total dependência para com Ele em todos os atos vitais da nossa vida espiritual e da contínua e amorosa presença dEle
nas profundezas de nossa alma. As almas contemplativas sentem-se geralmente atraídas pela presença de Deus em si, ou por alguma outra forma consciente da proximidade dele ao mais íntimo de seu ser. É uma graça que, embora perfeitamente normal na vida espiritual, não é concedida a todos. Mas mesmo os que não possuem esse atrativo especial devem compreender que a finalidade de sua oração mental é pô-los de algum modo em comunhão consciente com Deus, fonte de sua vida natural e sobrenatural, e princípio de todo o bem que neles há.